E aí galera, vamos lá falar do segundo candidato à presidência da República. Agora a gente vai falar do Benevenuto Daciolo Fonseca dos Santos, Cabo Daciolo. O Cabo Daciolo ele entrou na política aí já um pouco mais tarde, entrou na política em 2015, né, em comparação lá com o Álvaro Dias, que entrou em 1968. O Daciolo começou em 2015 como vereador, foi a primeira legislatura dele. E ele conseguiu entrar depois que lá em 2011 teve uma greve dos bombeiros no Rio de Janeiro, onde ele foi um dos principais articuladores. Chegou até a ficar preso durante 9 dias no complexo de Bangu, né, por incitação à violência, etc. E depois foi liberado, voltou às atividades dele, mas foi nesse período que ele ganhou notoriedade ali no meio, né, dos policiais, bombeiros e da sociedade como um todo. A gente sabe que o Rio de Janeiro sempre vive em uma crise, parece que sem fim, tanto do Estado quanto de outras partes. E foi nesse momento que ele começou a fomentar a sua carreira política, até se filiar ao PSOL e sair candidato em 2014 e ser eleito e iniciar ali o seu mandato em janeiro de 2015. Em janeiro de 2015, ele iniciou o mandato e logo depois disso, em maio, ele foi expulso do PSOL. Por que ele foi expulso do PSOL? Por dois casos, tá? O primeiro caso que gerou muita polêmica foi em março de 2015, logo de início, quando ele defendeu a liberdade dos policiais envolvidos na tortura e morte do pedreiro, né? Desse caso que era o pedreiro Amarildo. Então, ele defendeu que esses policiais não fossem julgados. Isso criou dentro do PSOL, imagine só, um partido que prega desmilitarização, a bagunça que virou, e ele não foi expulso naquele momento, só que mais tarde, quando ele enviou para o Congresso um projeto, né, de emenda constitucional para alterar o parágrafo 1º da Constituição, que diz que todo poder emana do povo, para todo poder emana de Deus. Isso para o PSOL foi a gota d'água, porque fere o Estado laico. Então eles decidiram pela expulsão dele, foi praticamente unânime, teve apenas um voto contrário à expulsão dele. E a partir de então eles tomaram a decisão de não cassar o mandato dele, porque o partido tem essa opção, né? Quando um candidato é expulso do partido, o partido tem essa opção de chegar no TSE, né, ir até o TSE e solicitar a cassação do mandato. Mas decidiram não fazê-lo, ele terminou o mandato normal e agora decidiu ser candidato à presidência da República pelo Patriotas, né, que é um partido pequeno, né, que não tem tanta expressividade, porém queria lançar aí o seu candidato à presidência da República e achou o Cabo Daciolo como um candidato. Diferente de alguns candidatos que eu vou falar aqui, esse não é um candidato que tem um largo histórico que eu possa falar para vocês. A legislatura dele como vereador não foi uma legislatura marcante, não teve nenhum grande projeto aprovado por ele, né, de obra dele. E falando um pouco já do plano dele, né, de governo, ele intitula esse plano como Plano de Nação para a Colônia Brasileira. Então a gente viu aí nos debates que ele é um candidato que acredita que o Brasil não é uma nação ainda, somos uma colônia. Somos uma colônia explorada e que não temos preparo ainda, que nós precisamos melhorar muito. E ele, né, acreditando aí que com a ajuda divina ele vai conseguir fazer uma transformação no país, e gosta de profetizar, já se envolveu em polêmicas no Congresso. Tem uma deputada do PSDB, que é a Mara Gabrilli, em um dos seus atos lá, discursando no pleito, ele profetizou que ela iria se curar, ela é tetraplégica. Então ele se envolve em algumas situações um pouco constrangedoras, mas é um candidato que tem aí propostas relativamente estranhas, não explica nada praticamente de como vai chegar nessas conclusões, de como ele chegou nessas conclusões, o que vai ser feito para ter essas propostas, né? Que basicamente são o quê? 10% de investimento do PIB em educação, 10% de investimento do PIB para segurança, redução de taxa de juros, redução da carga tributária e despesa pública.
ele não fala como ele vai conseguir chegar nisso, né? Ele fala nessas reduções, mas ele não fala de reformas. Sem reforma, você não vai chegar a lugar nenhum. Então é um candidato meio nebuloso, a gente fica assim sem saber exatamente o que ele quer dizer, aonde ele quer chegar, as intenções podem ser boas, mas como ele vai atingir esse objetivo final, a gente não consegue entender, porque o próprio plano de nação para a colônia brasileira não explica exatamente como vai ser feita essas mudanças, como ele vai conseguir apoio do Congresso. Esse é um partido que não tem uma base aliada, e então fica aí uma dúvida, é um candidato que a gente tem que pesquisar muito ainda sobre. Não tem, e o ruim é que não tem muita informação dele, a gente não tem amplas informações sobre o Cabo Daciolo.